Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. A prisão preventiva decretada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem, por lei, um prazo definido para terminar. Especialistas em direito penal explicam que esse tipo de prisão pode durar enquanto a justiça entender que ainda existem riscos que justifiquem manter o réu detido, mesmo sem condenação final. Isso significa que Bolsonaro pode permanecer preso preventivamente enquanto os magistrados considerarem que sua liberdade representa algum tipo de ameaça ao andamento das investigações ou à ordem pública. A prisão preventiva no Brasil funciona como uma medida cautelar. Ela é usada quando há indícios de que o acusado pode fugir, destruir provas, ameaçar testemunhas ou interferir na investigação. No caso de Bolsonaro, a justificativa apresentada envolve suspeitas ligadas à sua atuação política e declarações públicas. Segundo os responsáveis pelo processo, ainda existe risco suficiente para manter a detenção. Especialistas explicam que a prisão preventiva não funciona como punição antecipada. O objetivo é evitar prejuízos ao processo. Portanto, não existe prazo fixo para que ela acabe. O que determina sua duração é a avaliação constante dos juízes sobre os riscos do caso. Se os motivos que levaram à prisão deixam de existir, a medida pode ser revogada. Caso contrário, ela continua. Por outro lado, diversos juristas apontam que a falta de limite de tempo para prisão preventiva pode se tornar um problema. Eles afirmam que essa ausência de prazo pode criar um desequilíbrio no sistema, permitindo que alguém fique preso por longos períodos sem julgamento definitivo. A Constituição brasileira garante que todo cidadão tem direito a um processo com duração razoável e que ninguém deve ser tratado como culpado antes de sentença final. A defesa de Bolsonaro afirma que as medidas cautelares anteriores já teriam sido suficientes. Ele já tinha sido proibido de utilizar redes sociais, de se comunicar com determinadas pessoas e de realizar determinados movimentos públicos. Para os advogados, manter a prisão preventiva mesmo depois dessas medidas seria exagerado e feriria o princípio da presunção de inocência. Alguns especialistas lembram que Bolsonaro já havia sido advertido pela justiça por descumprir medidas cautelares impostas anteriormente. Em uma dessas ocasiões, o ministro responsável afirmou que uma nova violação poderia resultar em prisão preventiva. Para esses juristas, é justamente essa reincidência que explica a necessidade da detenção atual. Mas há quem argumente que a prisão preventiva de Bolsonaro tem peso político significativo. Afinal, trata-se de um ex-presidente com forte influência e grande base de apoiadores. Para parte da população, a medida demonstra que o judiciário segue firme, independente de interesses políticos. Para outra parte, porém, existe a suspeita de perseguição e uso da prisão como ferramenta política. A Procuradoria-Geral da República foi acionada para dar parecer sobre a manutenção da prisão preventiva. O ministro responsável pediu que a PGR analisasse se a detenção ainda é indispensável. Isso significa que a medida não é definitiva e pode ser revista a qualquer momento. A solicitação da PGR para ter mais tempo demonstra que a análise está sendo tratada com cautela. Especialistas defendem que a reavaliação periódica é fundamental para garantir que a prisão preventiva seja justa. Os juízes devem verificar constantemente se os motivos que justificaram a prisão ainda existem. Se não existirem, a prisão deve ser substituída por medidas menos severas. Há também juristas que defendem mudanças na legislação brasileira. Eles sugerem a criação de prazos máximos para prisão preventiva ou critérios mais rígidos para sua manutenção. Para eles, isso evitaria que a prisão preventiva se transforme em uma espécie de pena antecipada e garantiria maior equilíbrio entre o interesse público e os direitos individuais. A situação de Bolsonaro também abriu debate entre especialistas sobre o tempo total que uma pessoa pode ficar presa preventivamente no Brasil. Casos de prisão preventiva prolongada não são raros, e para parte dos estudiosos do direito, isso representa uma falha grave do sistema. A justiça deve investigar crimes com seriedade, mas também deve garantir que ninguém seja privado de liberdade por tempo excessivo antes de ser julgado. Para a defesa de Bolsonaro, o prolongamento da prisão reforça a ideia de perseguição. Seus advogados afirmam que não existe risco concreto que justifique a prisão. Já para investigadores, a detenção é essencial para impedir que um personagem político poderoso tenha influência indevida sobre o processo. A manutenção da prisão preventiva coloca em evidência questões importantes do sistema penal brasileiro. O desafio é encontrar equilíbrio entre proteger o andamento das investigações e garantir que o acusado não seja punido antes do julgamento. A sociedade acompanha atentamente cada decisão da justiça, pois o caso envolve um ex-presidente e repercute diretamente na política nacional. Enquanto isso, Bolsonaro segue detido.
Seu caso continuará sendo avaliado pela Justiça ao longo do processo. A discussão sobre o tempo da prisão preventiva continua sendo central e pode influenciar futuras reformas no sistema penal. A forma como esse caso evoluir poderá definir novos parâmetros para a aplicação desse tipo de medida em todo o país. Seu projeto merece presença profissional. Eu crio sua identidade visual, edito seus vídeos, desenvolvo seu site e gerencio seu canal no YouTube. Tudo com estratégia, qualidade e criatividade para sua marca se destacar de verdade. Quer resultado de verdade? Fala comigo e vamos transformar sua ideia em sucesso. Contato na descrição do vídeo. Obrigado por assistirem e ficar bem informado com a gente. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até as próximas notícias!